Olá, amigos! Estamos de volta com a coluna Conversa Tributária no perfil do Facebook do blog mauronegruni.com.br. É um prazer estar com vocês e hoje, como todas as segundas-feiras, estamos no ar às 18h45. Só que dessa vez de forma gravada. Então nós não estamos ao vivo, ainda que vocês possam fazer seus comentários, que vocês possam fazer as suas perguntas, porque nós vamos responder, né? O pessoal da equipe do blog vai me encaminhar e a gente vai fazer as respostas aos comentários e aos questionamentos que vocês venham a fazer aqui conosco. Hoje que vamos falar sobre a e-financeira, essa obrigação do SPED. Até eu falo pouco sobre a e-financeira e hoje vou aproveitar e vou falar sobre a e-financeira para vocês, ok? Vou dar a minha visão sobre a e-financeira, vou oferecer para vocês a minha visão sobre a e-financeira e vou pedir que, se vocês acharem interessante a minha contribuição, que vocês então divulguem, compartilhem, curtam e coloquem para os amigos, para as pessoas importantes do relacionamento profissional de vocês sobre a e-financeira. Bom, a e-financeira, como todo mundo já sabe que acompanha o projeto SPED, todo mundo é um. A gente acha que o mundo, para quem trabalha no âmbito tributário, o mundo é o SPED, né? O mundo é o Código Tributário Nacional. Mas enfim, para quem está habituado já com o ambiente do SPED, a e-financeira é aquela obrigação que, vamos colocar aqui de uma forma um pouco mais didática, né? Então, a e-financeira, ela abarca todas as pessoas jurídicas que fazem a guarda de valores de terceiros. Então, por exemplo, entro aqui as fintech, por óbvio, né, porque tem aplicação financeira, os clubes de investimento, os bancos, né? Porque banco faz caderneta de poupança, por exemplo, né? Então, bancos, né? Entram aqui eventualmente as seguradoras ou as securitizadoras, né? Seguradoras. Entram aqui as empresas de previdência privada, né? Então, todos aqueles que são complementares, né? Ou previdência complementar, ou previdência privada, enfim, todas aquelas empresas que fazem custódia. Custódia é só banco que faz. Não necessariamente, tá? Pode não ser banco que faça custódia. Pode ser outras empresas que façam custódias e isso a legislação não discrimina. Se é um banco, Porque o que acontece? Na maioria dos casos, os grandes conglomerados econômicos têm vários tipos de negócios, né? Muitos deles, né? Então aqui a própria financeira, vamos colocar aqui a financeira. A financeira capitaliza, se abastece, né? Uma empresa financeira, aquela que concede créditos, mas que eventualmente capta no mercado a taxas, né? A taxas mais atrativas para fazer o financiamento. Então, tem muitas empresas financeiras que estão dentro dos grupos econômicos, sejam esses grupos econômicos quaisquer. Pode ser uma indústria que tem um banco, pode ser
uma financeira de um varejo, enfim, pode ser inúmeras, né? Claro que a gente sabe que tem normativas do Banco Central, então o varejista, a empresa varejista não pode ter o braço financeiro, mas a gente também sabe que há empresas que constituem uma financeira para trabalhar, então assim como tem banco da marca de banco da fábrica de automóveis tal, banco do varejo X e assim por diante, né? Então, claro, tem toda a regulamentação, não há nada de ilegal, mas os ativos não se misturam. Essa que é a ideia do Banco Central, por uma questão até de regulação e de controle sobre a movimentação financeira. Mas muito bem, qual é o objetivo da e-financeira? O objetivo da e-financeira é buscar a origem de recursos das pessoas que mantêm a informação no sistema, ou mantêm seus recursos e, portanto, a informação dos recursos financeiros. Por óbvio que o nome já diz, financeiro. Então, os recursos financeiros. Esses recursos financeiros são quais? Aqueles que foram remetidos para o exterior, aqueles que são mantidos em banco. Então, por exemplo, eu tenho que mandar na e-financeira o saldo e a movimentação anual dos meus correntistas. Então, é a partir da e-financeira que se sabe a movimentação de determinados CNPJs ou de determinados CPFs em relação à sua movimentação financeira. Para, por exemplo, descobrir que há laranjas operando em algum âmbito financeiramente. Por exemplo, como é que pode uma empresa ter como sócio uma pessoa que não tem, que tem um capital social montado entre 2 ou 3 pessoas, e essas 2 ou 3 pessoas que montaram a empresa não têm recursos para bancar o patrimônio dessa empresa inicialmente, né, para montar o capital social dessa empresa. Então, acaba que não tem origem, né? Vai olhar o que a pessoa tem ao longo de tantos anos, a pessoa continua não tendo nada. Quer dizer, como é que pode ela fazer retiradas e esse dinheiro não aparece? Bom, parte-se do pressuposto que, estando no mercado financeiro, essas informações são rastreáveis, e efetivamente são. A questão aqui é que algumas pessoas vão questionar aqui a minha fala e vão colocar do tipo, mas Mauro, o pessoal usa outros mecanismos que não são o sistema financeiro. Então não usa o sistema financeiro oficial e acaba trabalhando apenas em espécie. Bom, pode acontecer? Claro que pode. Mas exatamente por que as pessoas têm dinheiro? Por que as pessoas vão atrás de dinheiro? Por que as pessoas querem dinheiro? Bom, pode ser que ela seja um colecionador e queira ter muitos zeros nos seus, né? Muitos zeros na sua conta corrente. Então a pessoa precisa ter lá muitos zeros, né? Porque ela quer ter essa informação. Mas na conta corrente ela precisa ter origem para esse dinheiro. Se ela não tiver origem para esse dinheiro, esses muitos zeros estarão guardados, estarão armazenados num lugar onde ninguém pode ver. Dentro de malas, dentro de um apartamento, enterrado embaixo de uma roseira no quintal, enfim, em algum lugar onde não possa aparecer. Só que
para que eu quero dinheiro se eu não posso usar o dinheiro? A menos, como diz o professor Edgar Madruga, que teve no Conexão SPED agora em abril de 2019, num debate que fizemos sobre reforma tributária, e aí ele coloca, mas por que as pessoas querem dinheiro? Bom, a menos que seja um tio Patinhas que se satisfaz com a condição de ter lá um caixa forte cheio de dinheiro, né? As pessoas querem o dinheiro para gastar, para melhorar seu padrão de vida, enfim. Então, mesmo que fosse uma reserva, que seja um dinheiro que não possa circular no meio financeiro oficial, ele vai ficar guardado para uma emergência. Bom, ele pode ser lá uma reserva poupuda para uma emergência. Muito bem, ela é uma reserva poupuda para uma emergência. Uma emergência de que tipo? Uma emergência do tipo por um caso de saúde. Muito bem, no caso de saúde eu vou então, meu plano de saúde não cobre alguma coisa, eu vou contratar um médico e vou pagá-lo. Bom, vou pagá-lo em espécie. Vou contratar um medicamento, vou pagar em espécie. Vou internar num hospital, numa clínica e vou pagar em espécie. Isso vai aparecer na contabilidade, vai aparecer no contas a receber do hospital, da clínica, do médico, pode ser que não, mas se for um valor razoável, depois ele quer trocar o carro e aí ele precisa ter origem daquele dinheiro, ele precisa comprar um imóvel, enfim, né? Então esse dinheiro de alguma forma ele vai ingressar no ambiente oficial financeiro, e quando ele ingressar no ambiente oficial ele passa de novo pelo rastreio e deixa o rastro de que ele não era que ele não saiu de uma conta do CPF do Mauro e foi para a conta do CPF do médico. Ele surge na conta do CPF do médico, mas com que origem? Por quê? Porque a E-Financeira não mandou lá dizendo que o Mauro fez uma movimentação. O próprio sistema financeiro não rastreou essa operação de transferência. Então, ele deixa a ausência, né, quando ele ingressa ou quando ele sai do sistema financeiro e não aparece em lugar algum. Então, esse é um movimento, inclusive internacional, onde vários organismos, inclusive a própria OCDE, Transparência Internacional e tal, associam esse tipo de movimentação atípica a inúmeros casos de tráfico de pessoas, tráfico de drogas, tráfico de armas, enfim, inúmeras destinações, utilização desses recursos financeiros ilícitos, né? Então, claro que existe comércio de armas, existe comércio ilegal de armas, mas quando se trata de movimentações atípicas não registradas, isso começa a aparecer. Quando esse dinheiro começa a sumir de um determinado lugar e começa a aparecer em outro, e isso é constantemente realizado. Nós não estamos falando de 1 milhãozinho, né, que é muito dinheiro, mas não estamos falando de 1 milhãozinho, quando a gente começa a falar em alguns bilhões de reais, alguns milhares de dólares, e começa a surgir de um lugar para outro num determinado fluxo. Então esse comportamento financeiro é que vai dar indícios. E a E-Financeira faz parte deste movimento de checagem. Claro que neste caso, como são por totalizações, essas movimentações não dizem, não quebram o sigilo bancário de dizer quem exatamente está se movimentando, quem exatamente está movimentando. Mas por totalizadores se percebe o comportamento atípico, mais ou menos como acontece na declaração do imposto de renda das pessoas físicas, né? Das próprias pessoas jurídicas, quando não tem origem para explicar determinadas transações, né? Assim como na pessoa física, né? Então, como é que eu vou dar conta de um ativo que surge na minha empresa e que eu não tinha nenhum recurso para adquiri-lo?
né? Então, essa questão ela fica patente quando a gente enxerga a e-financeira com as suas movimentações e cruza com as demais informações que estão depositadas no ambiente da Secretaria da Receita Federal, no SPED ou em sistemas paralelos. Então, eu compro um imóvel. Ah, mas eu pago aquele imóvel um valor X. Ah, mas aquele imóvel que eu paguei um valor X, ele não pode ser declarado. Mas como é que ele vai sair da minha declaração do imposto de renda? O imóvel sumiu? O imóvel não pode ter sumido, simplesmente evaporou da minha declaração do imposto de renda. Então, nestes casos, a movimentação financeira, inclusive, permite descobrir por totalizadores onde é que esse dinheiro vai parar, qual é a origem de quem comprou. Claro, nós não estamos falando de valores muito pequenos, como é a declaração de moedas em espécie, né, a DME, mas ela também ajuda, ou seja, se tu não declarou que tem esse dinheiro em casa, se tu não tem essa movimentação, como é que isso brota? E aí, isso me lembra alguns casos em que as organizações contábeis, ao fazer a declaração do imposto de renda das pessoas, os próprios titulares das contas preferem omitir do contador que tem esses recursos em algum lugar. Pode ser uma conta corrente que ele não declara, porque ele acha que aquilo ele vai conseguir esconder do contador, e esconder do contador ele vai esconder de todo o sistema financeiro, de todo o sistema tributário, nessa ingenuidade que alguém pode pensar, ou então ele não declara aquele dinheiro que ele tem lá embaixo da roseira no jardim, né? E um belo dia ele resolve comprar um pacote de viagens para a família inteira e vão passar 15 dias na Europa. Bom, esse dinheiro vai aparecer, porque esse dinheiro passa a circular na agência de turismo, mesmo que eu compre, imagina se eu comprar as passagens de forma oficial com o meu cartão de crédito e uma parte, e depois eu vou para a Europa e tu foi para a Europa e não comprou dólares, não fez nenhuma operação de câmbio. Não, mas aí eu vou comprar com cartão de crédito lá fora. Ah, bom, compra com cartão de crédito lá fora, na hora que chega a fatura, vou pagar a fatura. E aí eu vou pagar a fatura com qual dinheiro? Com o dinheiro oficial? Ok, então o dinheiro lá embaixo da roseira fica mantido ainda em sigilo, ou eu vou lá e vou tirar uma parte daquele dinheiro e vou pagar a minha viagem. Quando eu vou pagar o meu cartão de crédito e esse dinheiro é pago em espécie, ele vai estar computado nas minhas movimentações. Claro, nós estamos falando de valores significativos, não é? Então, até porque, não, nesse caso aqui, os mecanismos para pegar pequenos valores e tudo mais, tem toda a malha fina da pessoa física e assim por diante. Aqui se pega peixes bem maiores que podem comprometer tanto o sistema financeiro, mas especialmente o sistema tributário com a evasão de divisas e consequente de evasão de recursos financeiros que deveriam estar declarados e que porventura não estejam. Ok? Então, a e-financeira tem este papel. E eu fico pensando, né? Pessoas que têm, como eu disse, né, que querem omitir do fisco, acabam omitindo do seu contador a informação. Poxa, gente, compartilhem se vocês sabem de alguém que faz esse tipo de situação, ou se vocês sabem de escritórios de contabilidade, de organizações contábeis que fazem declaração de pessoa física, porque hoje praticamente nada mais escapa ao olho digital dos fiscos, né? Até porque a informação que é mandada pela e-financeira é uma informação de
extrema relevância, de precisão bancária. Então, assim, essas informações elas são enviadas para o fisco e na medida em que eles possam ser cruzados com as nossas declarações, com as demais declarações, elas dão um rastro muito preciso sobre as informações financeiras de cada indivíduo. Lembrando que como é por totalização, salvo o rastreamento de operações que pareçam irregulares, e aí pede a quebra de sigilo bancário, pede a quebra de sigilo fiscal, ok? Aí os órgãos de fiscalização vão poder olhar a miúde as transações para poder enxergar determinados ilícitos. Se a gente pegar o plano plurianual da Receita Federal do Brasil dos últimos anos, a gente vai ver que basicamente a Receita tem olhado, até por conta de ter os documentos fiscais eletrônicos, as escriturações, o rastreamento das operações de cartão de crédito e débito e tudo mais, onde é que o fisco federal tem se concentrado? Em controle patrimonial. Este controle patrimonial, essa auditoria patrimonial, para verificar se aquelas pessoas que têm aquele sítio, se tem aquela fazenda, se tem aquela aquisição que fez de máquinas agrícolas e assim por diante, efetivamente tem recursos para fazer esse investimento, ou se tomar empréstimo, enfim, há uma explicação lógica para isso. Para aquela empresa que eventualmente tem um aporte através de um mútuo com um dos sócios, e esse sócio ele tinha esse dinheiro exatamente declarado onde, guardado onde. Então, esse tipo de informação é super relevante para as auditorias dos fiscos. Ele vai fazer uma remessa para o exterior, ele vai levar para uma offshore, ele recebeu numa offshore. Então, assim, várias declarações que, cruzadas com a e-financeira, como a ECD e a ECF, por exemplo, permitirão um monitoramento muito, não vou dizer preciso, mas muito fidedigno em relação a os fluxos financeiros das pessoas jurídicas e físicas no nosso país. Tá bem, gente? Então, assim, cuidado com a e-financeira, estudem um pouquinho a e-financeira, mesmo quem não tem cliente bancário, porque a tentação é olhar assim, puxa, a e-financeira tem todo esse layout, tem toda essa regulamentação. E aí a maioria das pessoas olham para aquela situação e dizem assim, ufa, eu não tenho um banco, eu não tenho um clube de investimento, eu não tenho isso, então eu não preciso declarar a e-financeira. Bacana, você não vai declarar a e-financeira porque são, no universo de empresas, de empreendedores no país, poucas são as que estão obrigadas a enviar a e-financeira. Mas a e-financeira é uma das pontas. A outra ponta está dentro do seu escritório de contabilidade, dentro da empresa da qual você está fazendo contabilidade, e essa informação é que é cruzada com a e-financeira para verificar a compatibilidade. Ok? Entendido? Feito o alerta? Bom, meus amigos, como eu disse no começo da coluna, esta é uma coluna gravada, por isso que eu não estou lendo o nome de todo mundo que está aqui. Coloquem seus comentários, suas perguntas, porque à medida em que esta coluna seja veiculada e comecem a aparecer os comentários, eu vou ser acionado e vou poder responder aos comentários de vocês e também por escrito, né? E vou poder também responder às dúvidas que porventura venham a ser postadas aqui. Tá bom? Uma semana de muita paz, de muita alegria, de muitas realizações para vocês. Compartilhem
para que as informações cheguem, porque tem muita gente que diz, ah, mas lá naquela cidadezinha do interior não vai ter nenhuma financeira instalada lá. Não é verdade que não vai ter uma... É verdade que não vai, pode não ter a entrega da e-financeira por nenhuma daquelas pessoas jurídicas que estão estabelecidas lá naquela cidadezinha do interior, mas certamente as informações que são prestadas pelos organismos financeiros serão cruzados contra todos os outros entes que tenham informações mantidas numa instituição financeira. E ao guardar no banco, a gente precisa declarar. E se não guardar no banco, em algum momento este dinheiro, este recurso financeiro vai aparecer. E quando ele aparecer, ele vai ser monitorado. Tá bem? Então tá feita a minha dica, tá feito o meu esclarecimento e o meu desejo de que vocês tenham uma semana maravilhosa e que tenham muita paz e saúde. Tá bem? Beijo para todo mundo, compartilhem, porque é muito importante a gente fazer a corrente do bem e levar essa informação a mais pessoas, esse alerta a mais e mais pessoas. Um beijo para todo mundo e até a próxima segunda-feira, às 18h45, aqui no Facebook, na coluna Conversa Tributária com Mauro Negruni.